Uau! Sempre gravamos nossos vídeos falando sobre experiências, o momento que nós estamos vivendo, tudo aquilo que o grande Criador do Universo nos possibilita experimentar, ser e vivenciar, seja através da experiência da nossa vida ou através da vida de outras pessoas. Eu sempre reflito muito sobre a questão da evolução humana, da questão do poder mental, do poder do pensamento, e a gente observa que a nossa vida ela vai ganhando um novo significado a partir do momento exato que a gente adquire a consciência que nós estamos aqui, que tudo faz parte de um grande processo, não existe nada por acaso, tudo tem um significado, tudo tem uma razão de ser. As coisas que aparentemente elas dão errado na nossa vida são situações que o grande Criador do Universo permite para que a gente venha adquirir evolução, e a evolução na nossa vida ela só vem através das quedas, da condição da gente aprender a levantar diante de cada queda. A evolução na vida ela só vem diante de conhecermos pessoas que não são tão agradáveis, de conhecer pessoas que nos fazem o mal, porque tudo isso nos faz compreender o amor. De repente a gente imagina que o mundo é um grande parque de diversão e que a gente só vai ter alegria durante a nossa caminhada, mas a nossa jornada ela é constituída de graus de dificuldade. A cada degrau que a gente sobe na escalada da vida, a gente compreende que a gente vai passando por um processo de amadurecimento, um processo de crescimento interno, porque durante a nossa infância nos ensinam muitas coisas boas, mas eles nos poupam de nos dizer que a gente vai encontrar pessoas que vão nos sacanear. Inclusive, desde cedo, na escola, alguns colegas nossos, entre aspas, nos sacaneiam. Existe o famigerado bullying, existe aqueles que formam grupinhos, existem aqueles alunos que vão te perseguir também, e existem professores que de repente não vão com sua cara porque você é alguém que eles não conseguiram compreender ainda a tua dimensão. Eu hoje tenho certeza que eu já fui muito perseguido por professores que não conseguiram acompanhar o meu grau de inteligência, porque eu sempre fui um aluno na sala de aula que eu questionei as coisas, e na verdade as pessoas mais sábias no mundo são as pessoas que questionam, porque as pessoas não admitem tudo aquilo que querem lhe entregar e colocam na sua boca mastigado. Eu acredito muito que o desenvolvimento humano, que as pessoas inteligentes elas sofrem muito, inclusive os alunos. Hoje existe aquela questão de dizer que alguém é superativo. Na verdade, nós somos pessoas que têm uma visão num campo de 180 graus. A gente consegue visualizar coisas que outras pessoas com o seu olhar normal não conseguem visualizar. Então eu aprendi na minha vida a ter uma consciência que eu posso enxergar mais adiante, que eu posso ver além, e que eu não sou obrigado a viver a minha vida como a grande maioria vive, porque o sistema que é exatamente isso. Quando eu falo sistema, é um grupo de pessoas que se reúnem e querem formar uma sociedade de tal forma, e essa sociedade tem que servir ao sistema, porque a roda da engrenagem funciona exatamente assim. Quanto menos as pessoas pensarem por si próprias, quanto mais as pessoas aceitarem a manipulação da mídia, quanto mais as pessoas passarem 8 horas na frente da TV, elas vão ficando imbecis. E quanto mais imbecil uma pessoa é, mais manipulável ela é. Então eu nunca aceitei a manipulação, porque eu sempre tive na minha consciência que eu nasci livre e que eu posso morrer livre sim. Durante a trajetória aqui por esse planeta Terra, eu não preciso aceitar a escravidão, mesmo que a escravidão faça parte, porque a pior escravidão que tem é a escravidão mental, quando você aprisiona a sua mente em uma situação e você não acha que você tem condições de se libertar. Eu ontem gravei um vídeo relatando a situação de um amigo meu, alguém bem sucedido, que de uma hora para outra, simplesmente porque viveu o término de um casamento, a vida dele foi para o buraco, e hoje ele está se arrastando pelas ruas, sujo, sem perspectiva de vida. Por quê? Ele resolveu se colocar dentro de uma prisão emocional, porque, um exemplo, se alguém não tem a capacidade de superar o término de um casamento, imagine outras situações que virão pela vida. Então você não pode jamais, você deve privatizar a sua felicidade, você não deve colocar na mão de segundo, na mão de terceiro a sua felicidade. É exatamente isso hoje que eu faço. Eu aprendi o seguinte: a minha vida
quem tem a responsabilidade sobre ela sou eu já sofri pra caramba, muitas dificuldades, muitos desafios, muitas decepções, mas caramba, a partir do momento que eu compreender que tudo faz parte, que tudo é um processo evolutivo, a minha vida começa a ganhar um novo sentido, um novo significado, a partir do momento que eu compreenda que eu tenho que superar, e é exatamente isso que eu tenho feito ao longo da minha vida. Eu tenho meditado pra caramba, a gente acorda no dia de hoje, está um pouco chuvoso, a gente opta por não pedalar, mas daqui a pouco a gente pega a nossa bike, a gente pedala, e a gente está vivendo a nossa vida assim. Eu não sou obrigado a fazer aquilo que os outros querem que eu faça, eu não sou obrigado a seguir o sistema, porque o sistema quer exatamente a escravidão, e eu luto exatamente pela liberdade. A liberdade que eu falo é a liberdade mental, é a liberdade emocional, é a liberdade psicológica. Caramba, todas as pessoas elas são orientadas para fazerem as mesmas coisas, e de repente tem pessoas que nem pensam mais naquilo que fazem, simplesmente elas vão lá e fazem assim, ó, pô, todo mundo está fazendo, eu vou fazer também, mas você deve aprender a questionar. Aquilo que aquela pessoa está fazendo está certo? Aquilo que aquelas pessoas estão fazendo, pode ser a grande maioria, estão conduzindo ela para onde? Qual o caminho que elas estão? Elas estão em que local? Elas estão em que posição? Você fala de repente que a vida de fulano é boa, mas vai lá viver, tenta se aproximar daquela pessoa, tenta ver como é o casamento daquela pessoa, tenta ver como é a relação familiar daquela pessoa, tenta ver como é a saúde daquela pessoa, mas simplesmente você julga que alguém é um vencedor porque alguém tem 50 carros, porque alguém tem uma empresa, porque alguém tem 10 fazendas, mas esse cara talvez é um frustrado, é um derrotado na vida, porque ele só tem bens materiais, e ele não conseguiu conquistar aquilo que é o mais importante, que é a paz de espírito. Então, meus vídeos são sempre colocando o ser humano na condição de liberdade. Você pode ser livre sim, a partir do momento que você identificar todas essas prisões, esses cárceres emocionais que te colocaram durante a tua vida, que você não pode, que você não é capaz. Eu aprendi o seguinte: eu posso sim, e eu sou capaz. E uma sacada que eu quero deixar para você nessa manhã: tudo nessa vida passa. Eu já vivi momentos difíceis, momentos de aflição, momentos de dor, momentos de desilusão, e naquele momento você tem que manter o seu emocional muito forte, você tem que manter a resiliência e você compreender o seguinte, ó, tudo isso vai passar, os momentos bons passam, os momentos ruins também passam, nada é permanente, tudo vem para te fazer alguém melhor, para te fazer alguém maior na escala da vida. Então aprenda uma coisa: nas ordens iniciáticas, você passa por alguns desafios, por alguns obstáculos, em algumas ordens até você é colocado em um quarto escuro, sem saber para onde vai, porque seus olhos são vendados. Isso ocorre na maçonaria exatamente para isso, porque o homem tem que ter coragem. Chega um determinado momento lá no processo de iniciação do maçom, que fala assim: se você não tem coragem, você pode voltar à sua vida antiga. Se você é um homem corajoso, você pode enfrentar a nova vida. Então existem esses momentos. Vai chegar um momento que, como lá na iniciação maçônica, vai ser colocada uma espada no seu pescoço, para você não trair a confiança do irmão. Mas eu te pergunto, um irmão é mais importante do que você? Você nunca deve trair a confiança que você tem em você mesmo. Então, morra acreditando em você, morra lutando pelos seus ideais, morra lutando pela sua liberdade, porque é essa condição que o grande Criador do Universo nos deu. Você não precisa estar na mão de homens, você precisa estar na consciência plena e alinhado com o grande Criador do Universo. Ainda que te matem, você tendo a honra de ter dentro de você a habitação do todo, você vai morrer feliz. E de repente você aprende que, não, eu quero ser escravo do sistema, eu quero aceitar tudo que o sistema impõe, mas você está indo contra os princípios do grande Criador do Universo. Se o grande Criador do Universo me fez livre, por quê? Eu vou contra a ideia dele e me colocar prisioneiro do sistema. Pega esse código, abraça para a vida e sucesso sempre. Compartilha esse vídeo, valeu? Uau! Compartilha aí.